E se a tristeza que você está carregando não for porque Deus se afastou, mas porque você ainda não percebeu que Ele continua caminhando ao seu lado? Porque às vezes a dor que sentimos não faz a gente perder apenas a esperança. Ela também muda a forma como enxergamos o caminho. E quando isso acontece, começamos a acreditar que estamos sozinhos, que Deus se calou ou que nos deixou para trás. Mas há momentos em que a maior revelação não é descobrir onde Deus está, é perceber que Ele nunca deixou de caminhar ao nosso lado. E hoje você vai entender porque toda a palavra de Deus aponta para uma única pessoa. E como isso muda completamente a maneira de viver a fé. E porque reconhecer Jesus não transforma apenas o destino da caminhada, mas o próprio coração de quem caminha. Ei, despertos, Rodolfo Camilo aqui com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar e caminhar em uma direção a um relacionamento simples, profundo e direto com Deus. Eu quero falar com você hoje sobre é tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Lucas capítulo 24, verso 13 em diante, nós lemos a passagem onde 2 discípulos estavam andando para uma aldeia chamada Emaús. Estavam tristes pelo fato de Jesus ter morrido. E ali Jesus aparece e pergunta: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles não reconhecem Jesus e dizem: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá esses dias? E eles vão caminhando sem reconhecer Jesus. Explicam tudo o que aconteceu e o motivo que os estavam entristecendo. E então Jesus toma a palavra e diz, lá em Lucas 24, verso 25 e diante: Jesus disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? A primeira chave que eu quero deixar para você é o título dessa mensagem. É tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. O que Jesus estava querendo dizer é que aqueles discípulos, precisavam olhar para o que havia se cumprido. O que havia sido dito nas Escrituras e ali naquele tempo estava se cumprindo. O que Jesus estava dizendo é que tudo nas Escrituras era sobre Ele. Sim, tudo sobre Ele. Ele é a lente pela qual devemos olhar as Escrituras. Ele estava lá desde o início. Ele está profetizado, retratado, tipificado em cada livro da Bíblia. Em Gênesis era o Verbo. Está também como cordeiro do sacrifício quando Abraão subiu com seu filho Isaque para o monte. No livro de Êxodo é o cordeiro da Páscoa, o maná que caiu do céu e também a rocha ferida, a qual saiu água. Em Levítico, o sumo sacerdote. Em Rute, o resgatador. Em Salmos, ele é o bom pastor, o justo sofredor. Em Provérbios é a própria sabedoria. Em Isaías, ele é o servo sofredor, mas também o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro. Em Daniel, ele é o quarto homem na fornalha. Em Hebreus, o mediador da nova aliança. Em Apocalipse, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. É tudo sobre Ele, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. Ele é tudo o que importa e que deve importar. A sua vida precisa ser uma expressão de amor a Ele. Só assim ela será preenchida, só assim o vazio será preenchido. Então nós podemos, em alguns momentos da vida, andar sem alegria, tristes pelo caminho, porque muitas são as situações que nos roubam a paz, a alegria. Mas nós precisamos ver que Jesus está caminhando conosco. E Ele caminha ao seu lado. Somos nós que não estamos olhando e reconhecendo sempre Ele no caminho. E o melhor é que Ele fala
ao longo do caminho. Você só precisa parar para ouvi-lo. Então pare um pouco. Diminua o ritmo. Talvez nesse devocional, nessa mensagem que você está ouvindo, Deus quer falar com você. Então, mesmo que esteja escutando pelo celular, deixe o celular com volume um pouco mais alto, mas um pouco distante, para você não se distrair com outras coisas. E quando terminar, tire um tempo de oração. Deixe que Ele fale ao seu coração, porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele e sobre o que Ele quer falar ao seu coração. Mas reconhecer que tudo aponta para Jesus é apenas o começo. A pergunta que permanece é: como essa verdade deixa de ser apenas um conhecimento e passa a transformar a maneira como vivemos todos os dias? Como? E aí entramos na segunda chave. Ele é o pão da vida. No verso 30 lemos: e aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Veja, Jesus estava com eles o tempo todo, mas só quando partiu o pão é que os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram. Agora entenda algo: Jesus é o pão da vida. Ele mesmo declarou isso quando estava reunido com seus discípulos lá em João 6, verso 32. Em verdade lhes digo que não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Então os discípulos disseram: Senhor, nos dê sempre desse pão. E ele respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Eu sei que é um costume no meio evangélico de falar sobre o partir do pão, o pão da ceia, a comunhão com os irmãos, é ali na mesa partindo o pão, mas fato é que a maioria não entendeu o que realmente é isso. Que a comunhão não é sobre comida e bebida, é sobre partir o pão, sobre partir Jesus, no sentido de compartilhar Jesus. A verdadeira comunhão é quando você compartilha o Jesus que há dentro de você, e quando o próximo compartilha o Jesus que há dentro dele. Eu já fui e ainda sou muito mal compreendido por entender dessa forma o reino de Deus e a vida cristã. Mas eu decidi viver aquilo que está na palavra e não o que está na expectativa das pessoas. Romanos 14, verso 17 diz: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito. Então a verdadeira e nobre comunhão de um cristão genuíno está no quanto ele compartilha Jesus com as outras pessoas às quais ele se relaciona. Deixa eu repetir para você: a verdadeira e nobre comunhão de um cristão genuíno está no quanto ele compartilha Jesus com as outras pessoas às quais ele se relaciona. E você só irá conseguir cumprir isso se você se alimentar dele, da palavra dele, se encher dele. Então decida hoje ser cheio de Deus, cheio de Jesus, cheio da palavra de Deus. Entende? E quando Jesus deixa de ser apenas alguém que admiramos e passa a ser o alimento da nossa vida, uma consequência inevitável acontece. E é exatamente sobre isso que a gente fala agora na terceira chave. Seja cheio da presença. Entenda, ser cheio de Jesus, de Deus, não é ser livre de problemas e ter uma vida perfeita, mas é sobre entender que mesmo que tudo esteja caindo lá fora, aí dentro de você, você estará firme e fundamentado naquele que tudo sustenta. Romanos 8, versos 18 e 19 diz: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Seja qual for o seu problema, seja qual for a sua luta, a sua tristeza, o seu sofrimento, não pode ser comparado com a glória de Deus, sabe? Com a glória que Deus quer se revelar através da sua vida. Lembra do que falamos um tempo atrás? Já falamos aqui, que Deus pode resolver todos os problemas. Ele tem poder para isso, mas o que Ele deseja mesmo é ser glorificado através da sua vida, manifestado através da sua vida. E como isso funciona? Ele deseja que as pessoas olhem para a sua vida e vejam Ele e o seu reino. Então entenda algo: você não é um enfeite, você não foi chamado para enfeitar os ambientes, você foi chamado para atrair a glória de Deus. Você já viu aqueles objetos decorativos em mesas de centro que parecem livros? Tem uma capa bonita, atrativa, mas quando você pega é uma caixa vazia. Ela só imita um livro. Já viu um desses?
Então muitas pessoas vivem daquela maneira, lindas por fora, mas vazias por dentro, como verdadeiros enfeites. E muitas pessoas estão trabalhando em diversos ministérios, em diversas igrejas, servindo de forma excelente, mas mortas por dentro. Estão vazias de Jesus. E isso é extremamente perigoso. Por quê? Porque a aparência não salva ninguém. A aparência não socorre ninguém. A aparência não fundamenta ninguém. O que precisamos ser de fato é um livro cheio de fundamentos, carregar uma mensagem poderosa. Porque nós mesmos não somos poderosos. Porque não é sobre nós, mas sobre a mensagem que carregamos. É sobre Ele. É ver Jesus se cumprindo nas Escrituras e também na sua vida. Então seja cheio. Escreva aí no seu coração todos os dias mais um trecho do que Deus tem falado ao seu coração. A mensagem está sendo gravada em seu coração dia a dia. E nós não fomos chamados para enfeitar, mas fomos chamados para manifestar o reino. E para isso, nós vamos precisar encontrar, ver Jesus dia a dia na caminhada. Porque não fomos chamados para impressionar, mas para revelar Cristo. E se existe uma decisão que vale a pena renovar hoje, é essa aqui. Voltar a fazer Jesus o centro de tudo. Não apenas nas suas orações, mas os seus pensamentos, das suas escolhas, dos seus relacionamentos, do seu ambiente, da maneira como você vive todos os dias. E quando Ele ocupa o centro da sua vida, a palavra ganha sentido, a caminhada ganha propósito e as dores passam a revelar a glória de Deus. Que a sua vida seja lembrada não pela aparência que você construiu, mas pela presença que você carregou e carrega todos os dias. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra que é pura, que é viva, que é eficaz, Deus. Eu intercedo por essa pessoa que me escuta, para que o Senhor se revele a ela, Pai, para que ela veja o Senhor na caminhada. Deus, para que tudo que o Senhor tem para ela se cumpra, para que hoje seja um dia de boas notícias, de resposta do céu, Pai, e que acima de tudo, ela manifeste a Tua glória a partir de uma vida fundamentada no Senhor e na Sua palavra, em nome e para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Se você lembrou de alguém, compartilhe com alguém, deixe que o rio corra através da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? E eu termino te lembrando, desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.